Salve, salve investidores, tudo bem com vocês? Aqui é Rian Investimento trazendo mais um vídeo e hoje nós vamos estar analisando ações de frigoríficos brasileiros e vamos estar vendo os resultados do terceiro trimestre e respondendo a seguinte pergunta: os frigoríficos brasileiros estão em apuros? Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar e lembrando que nada que tiver nesse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda e muito menos de manutenção de ativos, é apenas do caráter educativo. Então, bora começar já com a notícia referente à BRF. Prejuízo da BRF cresce 91% no terceiro trimestre, para 262 milhões. Então, já podemos ver aqui de cara que a BRF já teve um crescimento de 91% no seu prejuízo. Então, já é um ponto de cautela já na primeira notícia. A companhia ainda sente o reflexo do mercado internacional e projeta retomada ainda em 2023. Então a companhia ainda tem expectativas que o mercado internacional e o mercado interno possa começar a se recuperar a partir de agora, na entrada do nosso quarto trimestre, que normalmente é uma época de ano que é extremamente boa para BRF, porque agora chegamos no fim de ano, a turma começa a ir atrás de peru, frango, e essas são as especialidades da BRF. Então, normalmente, nesse final de ano, a expectativa é que os resultados da companhia acabam tendo um desempenho melhor do que nos últimos 3 trimestres. Aí, nós vamos ver aqui que o prejuízo aumentou em 91%. Os números ainda refletiu a sobreoferta de carne de frango no mercado internacional e a suspensão temporária das vendas brasileiras para o Japão. A BRF vinha operando pelo Break Even das suas exportações. Já podemos ver aqui que um dos principais pontos que impactaram o resultado da BRF foi a sobreoferta de carne de frango, que é uma das especialidades da empresa. O que é sobreoferta? É quando sobra muito daquele produto. Aí entra a lei da oferta e da demanda, que é basicamente quando tem muito produto sobrando e pouca oferta de compra, o produto cai o preço. Já quando tem muita oferta de compra e pouco produto, o produto aumenta o preço. Aqui no caso, a BRF produziu muita carne de frango e teve pouco oferta por essa compra. É principalmente impactada pelo nosso mercado internacional, após a suspensão das vendas para o Japão, que é um dos maiores consumidores dos frangos da BRF. Em julho e setembro, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, também conhecido como EBITDA, caiu 13% para 1,2 bilhões. Aqui é um ponto que eu acho muito incrível no nosso país. Aqui vai uma análise referente que, como uma empresa que tem um lucro que era para ser um lucro, né, de 1,2 bilhões antes dos impostos, depois de pagar tudo isso de impostos, depreciação, amortização, mas principalmente os impostos, consegue ainda chegar a um prejuízo de 262 milhões. Então, aqui a gente vimos que, infelizmente, uma coisa que ainda afeta muito frigoríficos, como outras empresas brasileiras, são o excesso de impostos sobre elas. Já a receita da companhia diminuiu 1,8%, uma diminuição irrisória, podemos dizer assim, para 13,8 bilhões. É uma companhia ainda que tem uma receita muito grande. Como a gente viu aí, a BRF é uma empresa que tem expectativas de melhora após a aquisição da Marfrig dentro dela. Ela tem uma expectativa de melhora, principalmente para esse final de ano, que é quando a oferta sobre frango e peru aumenta razoavelmente. Como vocês podem ver aqui, ela tem 2 marcas fortíssimas, a Sadia e a Perdigão. Então, ela tem 2 marcas espetaculares. Tenho certeza que você já comprou alguma vez algum produto da Sadia ou da Perdigão. Então, vamos estar vendo aqui as ações dela. Cotada a R$ 13,86, com uma valorização hoje de 8%. Tem uma valorização de 32% nos últimos 12 meses e 24% no mês atual. A companhia tem uma liquidez de 238 milhões, uma participação no Bovespa de 1%, um Tag-along de 100%. Nós vamos estar passando brevemente por tudo. Aqui vem uns pontos que eu acabo não gostando mesmo da BRF, que é o PL negativo, o EV/EBITDA 1,58, 58% a mais, está pagando.
acima do patrimônio da companhia. Tem um EV/EBITDA negativo também, um lucro por ação de valor patrimonial de R$8. Então, se a companhia tivesse cotado a R$8, ela estaria no seu preço justo. O lucro por ação negativo também em R$2,19. Tem dívidas tecnicamente grandes. Tem uma margem bruta razoável, podemos dizer assim. Uma margem líquida negativa, um ROI negativo, um ROIC negativo, um ROA negativo, e vem gerando 13% de crescimento de receita. Outro ponto também que nós podemos ver, que o último pagamento foi em 2016, e também é uma companhia, por ser de um setor extremamente cíclico, ela afeta bastante. Vocês podem ver que de 2009 a 2015 deu lucro, daí 2014, 2015 pagou dividendos, 2016 deu um prejuízo, mas mesmo assim pagou dividendo, 2017, 2018 prejuízo, 19, 20, 21 lucro, e agora voltou a se afundar nos prejuízos. A companhia tem um patrimônio líquido de 14 bilhões, uma dívida bruta de 22 bilhões, uma disponibilidade de 11 bilhões e uma dívida líquida de 10 bilhões e um free float de 63%. E como nós podemos ver aqui, seu acionista controlador é a Marfrig Global Foods S.A. Agora, falando em Marfrig, essa vai ser a nossa ação agora que nós vamos estar analisando, que também apresentou o seu resultado. A Marfrig, após prejuízo de 112 milhões, a Marfrig também apresentou um prejuízo de 112 milhões. A BRF foi de 200 milhões, a Marfrig foi de 112 milhões. Lembrando que a Marfrig hoje é o maior acionista da BRF, como nós vimos anteriormente. Arrastando aqui um pouquinho mais para baixo, nós conseguimos ver algumas partes da companhia. A companhia encerrou aí com prejuízo de 12 milhões, um lucro líquido, antes de lucro líquido, era de 431 milhões. Então, como vocês podem ver, ela reverteu um lucro para um prejuízo, um ponto negativo. Esse ano ela teve um prejuízo de 112 milhões no terceiro TRI, e no ano passado ela teve um lucro de 431 milhões. O EBITDA da companhia caiu 32% para 2,56 bilhões. Já as receitas da companhia diminuíram 2%, passando para 35,6 bilhões. Também é uma companhia imensa, como vocês podem ver. Especificando basicamente o que está acontecendo aqui, a companhia é uma companhia focada bastante em carne de gado. Teve uma queda na demanda lá nos Estados Unidos. Basicamente o que aconteceu com a BRF lá da queda da demanda do Japão, aqui aconteceu a mesma coisa, só com a queda nos Estados Unidos, que impactou bruscamente ao resultado da companhia. Ela acredita que o consumo de carne bovina nos Estados Unidos pode começar a voltar a partir de 2024. E além de tudo isso, ainda teve um impacto BRF dentro da companhia. Cerca de 40% dos resultados da Marfrig são controlados pelos resultados da BRF. Como vocês viram, ela teve um prejuízo robusto, então isso acabou impactando bruscamente nos resultados da BRF, e isso com um compilado de má demanda nos Estados Unidos e péssimos resultados da BRF, compilou e deu um prejuízo de 123 milhões. E além de tudo isso, a Marfrig investiu 2,9 bilhões em ações da BRF num follow-on, mais uma participação adicional de 7%. Então, como vocês podem ver, a companhia vem crescendo sua participação na BRF, já tá? Na Marfrig. Na BRF mesmo, confundi o nome das empresas. Então vamos estar dando aqui uma analisadinha na nossa querida Marfrig. É uma companhia aí, ó, cotada a R$8. Aqui eu vou dar alguns pontos, mas lembrando que nada que tiver nesse vídeo não é recomendação de compra nem de venda e muito menos de manutenção de ativos. É apenas do caráter educativo. É incrível que uma companhia, ela é a controladora basicamente da BRF e é cotada a menos que a BRF. Então, contando, ela tem duas empresas gigantes em seu portfólio. Quem comprar a Marfrig está comprando duas empresas, basicamente. Indiretamente a BRF e diretamente a Marfrig, mas basicamente as duas com marcas gigantes também. Cotada a R$ 8,38, paga dividendo de 11%, 90 centavos, acumula uma desvalorização de 6% nos últimos 12 meses e uma valorização de 29% no mês atual, e hoje disparou 6%. Tem uma liquidez de 67 milhões, uma participação no Bovespa de 0,10, tem 100% de tag along. Agora vamos aqui para os indicadores que são extremamente importantes. Um PL negativo, um PVP de 1,27, então
a cada R$1 que a companhia tem, está pagando R$1,27, 27% a mais. Um EV/EBITDA exorbitante de 208. Então, se formos levar em consideração que a PL está negativa, então nós usaríamos o EV/EBITDA. Em 208 anos, a companhia pagaria todo o valor que você investiu nela. Então, basicamente, se você vivesse até os 100 anos, vamos supor, 104 anos, você precisaria de 2 vidas. Então, se for seguir pela média do brasileiro, você precisaria de 3 vidas para poder receber o valor que você investiu. Então, é uma companhia que eu prefiro me manter fora, podemos dizer assim. A dívida líquida é muito alta, de 5 vezes. A dívida líquida barra PL, a dívida líquida barra EBITDA é de 7 vezes. A dívida líquida barra EBIT é de 168 vezes. Tem uma margem bruta pequena, uma margem líquida negativa, um ROI negativo, uma ROA negativa, um ROIC negativo, mas vem gerando 66% de receita nos últimos 12 meses. Já antecipando a BRF, eu não gosto da companhia. O último dividendo foi em 2022. Não gosto da BRF, não investiria nela. Também não investiria na Marfrig, aqui, ó, vendo os resultados da companhia. Última vez, assim, que deu lucro em 2010, depois ficou de 2011 a 2017 só no prejuízo. 2018, um lucro. 2019, um lucro irrisório. 2020, 2021, 2022, lucros bons. E 2023 já voltou a apresentar prejuízo. Obviamente, se a BRF melhorar, a Marfrig irá se beneficiar extremamente disso. Mas eu prefiro não pagar para ver, pois as duas empresas são extremamente alavancadas, nós estamos vendo aqui. 6 bilhões em patrimônio líquido, 55 bilhões em dívida bruta, 23 bilhões em caixa e 32 bilhões de dívida líquida. Mesmo com a companhia pagando 23 bilhões com o valor que ela tem em caixa, ainda sobraria 32 bilhões, que é muito maior que o seu patrimônio líquido e muito maior que o seu valor de mercado também. E o seu maior acionista hoje é o MMS Participações LTDA. E bora para mais um frigorífico. Dessa vez a JBS. Dessas 3 que nós vamos estar analisando hoje, foi a única que apresentou lucro, mas teve uma queda de 85,7% no seu lucro do terceiro trimestre. Lucrou 572 milhões. A companhia também aqui, eu já vou passar direto, que não tem muito o que ler nessa notícia, só peguei ele para mostrar mesmo. A JBS é a maior no seu segmento no Brasil e no mundo. Uma companhia grande é pouco para BRS, JBS. Confundi as empresas de novo, as duas têm um nome muito parecido. Uma é BRF e a outra é JBS, então é muito parecido. Tem um valor de mercado de R$21 cada ação. Pagou 9% de dividendo, R$2 pago nos últimos 12 meses, 4% de desvalorização nos últimos 12 meses, 5% no mês atual de valorização. Tem uma liquidez de 172 milhões, uma participação de 1,10 no Ibovespa, 100% de tag along, valorizou hoje 3%. Agora vamos para o que mata qualquer investidor quando olha essas empresas. Dívida líquida. Não, PL, confundi. O dividendo dela é bom, em cima de 6%. Eu já estava confundindo com aqui embaixo que eu estava olhando. Dívida líquida agora. Dívida líquida de 9% negativo. A dívida líquida barra PL de 1,99. O PL está em 38 anos. O PVP é a mais descontada dentre as 3 que nós vemos hoje, de 1,10. O EV/EBITDA é negativo em 6 anos. Em 6, né? Podemos dizer assim. O VPA de R$18, o dólar era estar R$18 para estar no preço justo. Um lucro por ação de 54 centavos. É uma companhia que eu não tenho nem o que falar. A margem bruta é negativa. Margem líquida irrisória. ROI irrisório. ROA irrisório também. ROIC negativo. Cresceu 18% sua receita e 17% o seu lucro. A companhia, o último dividendo pago foi esse ano, 2023. Ela nunca deixou de pagar dividendo aqui desde 2015. Nós podemos pegar aqui o histórico. 2015 não, desde 2013 que ela não falha os seus dividendos. É uma companhia que desde 2012 sempre deu lucro. Aí, ó, como vocês podem ver, é uma companhia que tem menos cíclico que as outras, mas esse ano vem apresentando um prejuízo.
O patrimônio líquido é de 41 bilhões, a dívida bruta de 108 bilhões. O valor disponível em caixa é de 27 bilhões, sua dívida líquida é de 80 bilhões e seu valor de mercado de 46 bilhões. Então nós podemos ver que, fazendo assim uma conta, nem se juntar a disponibilidade em caixa mais o valor de mercado, você não paga a dívida líquida da companhia. Isso que é o mais incrível. E se vamos pegar assim, nem juntando o patrimônio líquido, o valor de mercado da companhia, e basicamente a disponibilidade não paga a sua dívida bruta. É uma companhia que tem uma dívida muito, muito grande mesmo. E podemos ver que a maior acionista é a JEF Investimentos, dos irmãos Batista. Agora, minha opinião referente às três. Não gosto do setor de frigoríficos, acho um setor muito cíclico e imprevisível. Então, não investiria em nenhuma das três. As três são extremamente alavancadas. Mas se fosse para mim escolher uma empresa frigorífica para investir, eu ainda preferiria a Minera Foods, que comprou plantas da Marfrig. Podemos dizer que, na minha perspectiva, ela é quase uma JBS, é uma empresa gigante, tem um valor aí das ações de R$7, um dividendo de 7%, pagou 55 centavos, já está com uma desvalorização de 40% nos últimos 12 meses, 5% no mês atual. A companhia tem uma dívida líquida uma liquidez média diária de 92 milhões, uma participação no Ibovespa de 0,08 e integrando de 100%. Agora a gente já conseguimos ver a diferença de uma companhia que já é, podemos dizer assim, mais bem gerida, mas não boa. É assim, excelente, como podemos dizer, comparar com uma, vamos dizer assim, uma CEMIG. Não tem como fazer uma comparação com nenhuma empresa. O setor frigorífico, para mim, é um dos piores que existem na bolsa. Mas se fosse para mim escolher, ainda preferiria a Minera Foods, que eu não trouxe hoje para falar. Tem um PL de 11 anos, um PVP de 6,72, é um pouco mais caro que as outras, mas é justificado, o EV/EBITDA de 6, o lucro por ação de 60 centavos, teria que estar cotado a R$1, então é impossível quase. A dívida líquida é de 14,28, é alta. A dívida líquida by EBITDA é de 3,50, o EBITDA 4,38, é bem alta mesmo. Mas aqui já conseguimos ver a diferença dela comparada às outras empresas. A margem bruta dela é boa, podemos dizer, tá na média. A margem líquida é super pequena, mas pelo menos é maior que todas que nós vimos hoje, que você não tá nem negativa. A única que não estava negativa era a JBS, com 0,32%. Aqui já tá em 1,32%, então já podemos ver que é melhor na margem líquida. O ROI em 58%, então é melhor que todas que nós vimos hoje. O ROI é muito irrisório e o ROI aqui também, mas pelo menos não está negativo igual as outras empresas. E vem crescendo 20% as suas receitas. A companhia vem pagando dividendo com uma periodicidade boa desde 2020. Podemos pegar aqui a companhia também, por ser do setor, é bem cíclica, mas nós podemos estar vendo uma breve diferença desde 2020. Vamos tá pegando aqui. A companhia 2019 estourou, 2020, 21 também, 22 também, 23, quando todas as outras estão dando prejuízo, ela está dando lucro. E um lucro não é pequeno, 393 milhões. E pago já 114 milhões. Tem um patrimônio de 6 bilhões, de 627 milhões. Uma dívida bruta de 19 bi, uma disponibilidade de 10 bi e uma dívida líquida de 8 bi. Uma dívida, a menor de todas que nós vimos hoje, mas ainda pegando pelo seu patrimônio líquido é bem alto e tem o valor de mercado de 4 bi só. E o seu maior acionista é a Salik International Investments Company. Então, se fosse para mim escolher uma empresa do setor frigorífico para me investir, investiria na Minera Foods, pois eu acredito que as outras três empresas estão passando por momentos críticos, mas na minha opinião, eu acho que todo mundo tem que fazer uma análise, tá vendo as suas ações, vendo o que o seu perfil de investidor aceita, mas eu prefiro ficar fora do setor frigorífico, pois o setor frigorífico está sim em apuros, na minha opinião. Está passando por um momento extremamente críticos. Os dividendos são altos? São, mas são dividendos não recorrentes, que esse ano possa ser, que não irá se replicar, pois as empresas estão dando prejuízo, não lucro. Se pagar dividendo esse ano, é um dividendo não consistente. Então, prefiro ficar fora dessas empresas. A única que está pagando dividendo saudável com lucro é a Minera Foods. Então, foi esse o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva-se, deixa o like
e até o próximo vídeo e falou!